nosso tema de hoje é como saber a hora de sair de cena. E aí, Ana, como saber a hora de sair de cena? Como que a gente deve sair de cena, né? Eu acho que é interessante, antes da gente saber quando sair de cena, a gente talvez entender o que é sair de cena, né? Sair de cena é sumir, então ir para outro país. O que é sair de cena? Quando a gente fala sair de cena, né? Tem até um provérbio, eu acho que diz que as pessoas elas precisam aprender a sair de cena do que entrar em cena. O mais importante é sair de cena de uma forma leve, né? Quando a gente fala em teatro, do que entrar em cena. A pessoa tem que saber a hora de parar, a hora de sair. Então, quando a gente fala sair de cena, a gente diz, dá um tempo, dá uma brecada, dá um passinho para trás, deixar o outro falar, não insistir talvez naquele relacionamento, não insistir talvez naquele emprego. Que mais que pode ser sair de cena? Deixar uma outra pessoa também dar opinião, não querer que a sua opinião seja a palavra final. Então, o sair de cena hoje, num mundo extremamente expositivo, né, num mundo onde a gente preza muito a exposição, talvez seja aí uma dica que eu dou na contramão do mundo. Porque muitas vezes a gente se expõe e a gente acaba se expondo demais. A gente fala demais, a gente quer muito o espaço, a gente quer estar em evidência a qualquer custo. E isso pode sim ser um sintoma de uma psicopatologia, isso pode ser um sintoma de uma baixa autoestima, isso pode ser um sintoma de várias coisas. Então, talvez a importância de sair de cena é essa. Às vezes a gente está colocando a carroça na frente dos bois em muitas situações. Então, a minha proposta hoje é a gente falar sobre esse break, E né? a gente fala sair de cena, muitas vezes a gente imagina sair de cena em um relacionamento amoroso, que de repente não está dando certo, você está ali insistindo. Mas existem outras formas também, né? No trabalho, de repente, você tem que saber quando sair de cena. Numa discussão. Você está numa discussão com uma pessoa e você está ali, você está falando A, a pessoa está falando B, e por que será que você quer que a sua palavra ela seja a final? Então, quando que a gente tem que sair de cena? Quando que a gente tem que mudar esse comportamento? Quando aquela situação que você está vivendo, ela começa a ser um holofote muito importante para você. Quando aquele relacionamento que você está vivendo, ele é prioridade na sua vida, ele não deve ser a única coisa da sua vida. Então, quando as situações que fazem você estar em cena, elas roubam você de você mesmo, está na hora de repensar. Quando dói muito, dar um passo atrás. Quando dói muito, não ser o protagonista da situação. Quando dói muito, você saber que você não é insubstituível. Então, esse é o momento de você parar e refletir. Poxa, por que eu estou precisando tanto estar assim? Por que eu estou precisando tanto dar a última cartada? Por que eu estou precisando tanto aparecer? Por que eu preciso tanto vencer essa situação? Ah, o rapaz não quer mais namorar comigo, mas vai namorar. Vai namorar. Por que eu preciso tanto dessa relação que eu não dou conta de ficar sem? Eu não passei numa entrevista de emprego. É seu direito pedir um laudo da psicóloga para saber o porquê, qual que é o seu perfil, por que não deu certo. Ok. É isso. Mas eu vou lá, mas eu quero saber, mas eu vou insistir. Por que você está insistindo tanto nessa situação? Então, essa questão que é importante a gente analisar, que é importante a gente pensar, eu acho que eu estou precisando aparecer muito. Isso vai de saber lidar com a reprovação também, né? Sim, com certeza. O mundo que a gente está vivendo hoje, ele é muito fantasioso, né, Laís? E a gente vê muito isso, né? As redes sociais, elas são muito fantasiosas. E elas mentem muito pra gente. E elas são extremamente importantes. A gente a gente é muito grato por elas, né? Ainda mais a gente que usa bastante rede social no nosso trabalho. Mas a gente também tem que ponderar muita coisa. Porque a exposição, hoje, ela é uma proposta de vida. E isso é muito complicado, né? Porque muitas vezes a gente está investindo no exterior, nesse mundo externo, nessa cena, e não estamos investindo nos bastidores. Que é o embasamento, que é o real da minha vida, que é o que me embasa para as minhas atuações profissionais, minhas atuações pessoais. Quando a gente faz o movimento de sair de cena, a gente não só sai e vai deprimir.
Não, a gente sai de cena, mas a gente faz, importante, o movimento de voltar para o mundo interno. Entender os meus comportamentos, entender os meus sentimentos, fazer uma avaliação, né, entender o porquê de tudo aquilo para que eu possa até mesmo bater o pé no fundo e caminhar de novo. Porque talvez a gente saia daquela cena, é interessante que, se você olhar de fora, talvez você não volte para o mesmo relacionamento. Talvez você realmente vê que não era aquele emprego que você queria mesmo. Então, talvez você mude a cena. Então, quando a gente está muito envolvido numa coisa, a gente não consegue olhar de fora. A gente tem esse ditado que fala, não, procura olhar de fora, procura uma segunda opinião médica, procura alguém que consiga olhar você de fora para tentar analisar a situação sem envolvimento afetivo. Nós conseguimos fazer isso quando a gente coloca um pouquinho o pé no freio. E, Ana, o porquê desse comportamento? O que leva as pessoas a terem esse comportamento de não saber sair de cena? Acredito que muito a questão da aprovação e muito também a questão que, hoje em dia, o que vale mais é o que está exposto. O que vale mais é quem aparece mais. A gente vive uma geração hoje muito assim. Então, tem muitos adolescentes que tudo que eles vão fazer, isso é um perigo até para os pais. Eu quero reforçar, é um clichê, mas eu quero reforçar. Estou indo no shopping fazer isso. Voltar do shopping, estou indo para minha casa. Eu tô... Não, para de falar onde você está. Não precisa disso, né? Para que essa exposição toda? Eu vi uma charge no Dia das Mães, menina, que aquilo mexeu comigo. Era mais ou menos assim, postando várias fotos com a mamãe e tal, é bonito, tudo, só que sem ser no Dia das Mães, está lá. A mãe limpando, a mãe fazendo isso e a pessoa aqui no celular. Então, a gente vive uma geração um pouco fantasiosa, né? E isso tem valor hoje para as pessoas. É muito difícil você ver pessoas se importando em uma leitura, se importando em fazer uma caminhada, se importando em relaxar, se importando em ter menos, em ter um momento com a família. Então, o capitalismo, o imediatismo, a impulsividade, hoje está muito presente na nossa geração, né? Nas crianças e na geração que a gente está hoje, dos adultos e tudo mais. Então, eu acredito que essa situação, o capitalismo mesmo, ele abrange não só a questão monetária, né? Eu acho que é você ter cada vez mais. E o ser, a essência está ficando de lado um pouco. Então, eu acredito que uma das razões seja por isso mesmo. Por isso que as pessoas têm uma dificuldade mesmo de voltar para si. Elas não se conhecem. Então, não é prazeroso voltar para mim. O mais legal é passar uma maquiagem no rosto e tirar uma foto. E mostrar que eu estou bem. Porque talvez realmente o meu investimento seja nisso, porque se eu olhar para dentro de mim, eu vou estar tão ruim que é melhor eu negar como eu estou e fingir uma situação menos ruim. Acho que vale até um parênteses aqui, a gente pode abordar isso até num próximo tema, mas essa questão da rede social, da exposição que você falou bastante, isso é muito perigoso, porque a gente tem a falsa impressão ali que todo mundo está bem, que ninguém tem problemas, que todo mundo vive uma vida 100% feliz. Não, e para você ter uma ideia... E acho que ninguém é assim, né? Não, de jeito nenhum. E as pessoas falam, nossa, tal pessoa é super popular, é tão amada, teve não sei quantas curtidas, teve não sei quantos amei lá. Eu falei, gente, será que é tudo isso mesmo? As pessoas talvez curtem o que a gente coloca sem ver ao menos o que a gente coloca, né? Então, eu acredito que a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem com bastante racionalidade, com bastante verdade, né? A gente não vai negar as ferramentas, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Está faltando um pouco de racionalização. As pessoas estão extremamente emocionais. Então, o que a gente falou também, né, da outra vez que eu vim, porque as pessoas estão muito impulsivas com aquilo que vale a pena agora. E a gente precisa pensar um pouquinho mais nas situações e sair de cena é isso, porque é uma decisão. Você está lá envolvido numa briga, numa discussão, e você quer que a sua opinião prevaleça. Calma, você está envolvido de afeto, de emoção. Calma, respira. Será que você vai morrer se isso não acontecer? Né? Por que isso é tão importante para você? Deixa o outro passar, deixa o outro falar. Mas isso é difícil. Mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade.
É muito difícil, é extremamente difícil. E qual é a melhor maneira de sair de cena? Para quem está se identificando lá em casa, não sabe como fazer isso, como fazer? A gente identificar primeiro o momento da gente sair de cena, o momento de fechar as cortinas da nossa atuação. Quando a situação ela está virando já uma situação mais prejudicial, né? Um relacionamento já está bastante desgastado e você está insistindo, ou então numa discussão que você está fazendo inimizades por conta daquele conceito. Nossa, religião tem muito isso, né? Futebol também. Muito. Quando está trazendo algum prejuízo social, um prejuízo pessoal para você, eu acho que já é a hora da gente pensar em sair de cena. E o que é sair de cena? Dá um break. Você não precisa parar, sair, não quero mais falar com você, Não, muda de assunto. Muda de assunto, ok. Você pensa A, eu penso B, e tudo bem. Tudo bem a gente pensar diferente, né? Tudo bem. Já pensou que chato seria se todo mundo pensasse igual, né? E é só que as pessoas não dão conta disso. Né? Em relacionamento, eu acho que é muito mais difícil a gente falar, tudo bem, você quer terminar comigo. É mais difícil, né? Aí envolve outros fatores. Envolve também, muita coisa, né? mas a gente também. Costume, da convivência. Mas a gente também não pode impor a nossa vontade. Né? Sair de cena é você não impor a sua vontade. E tem um outro detalhe que é um resultado maravilhoso de sair de cena, é um resultado bom. Todos os resultados são bons, né? Da questão do autoconhecimento, do momento que você dá para sua introspecção, tanto que você já está tanto exposto. Então, né, avalie o seu mundo interno aí. Mas um resultado legal de sair de cena é você avaliar o quanto que você faz falta. Tudo que é novidade é bom, não é? Sim. E toda novidade a gente quer. Quando você vai entregar um presente para uma criança, aí a criança está brincando com aquele presente, você vem com um presente novo, é novidade, ela vai deixar o velho. Então, eu acredito que é extremamente interessante a gente sair um pouquinho de cena, fazer um pouquinho de falta, para até mesmo ver o que aquela pessoa, aquela situação quer realmente da gente. Se quer a nossa essência ou se quer o que a gente pode dar. Eu acho que quando a gente faz falta, a gente também consegue entender isso. E quando a gente faz falta para o outro, é sinal que a gente está sendo presente para a gente mesmo. A gente está muito preocupado com o outro, Laís. A gente está muito preocupado com a aceitação do outro. O que vão pensar, o que vão Exatamente. achar. E muitas vezes a gente deixa de viver preocupado com isso. Com o que vão pensar, com o que vão falar, com o que... Né? E outra, às vezes a gente não sabe o que a gente acha da situação. Porque se a gente tivesse um autoconceito mais enraizado, a gente não ia se preocupar muito com o que os outros pensam. Né? Então, a empatia vai muito nisso, você se colocar no lugar da outra pessoa. Eu acho que eu fecho tudo com o autoconhecimento. Quando a gente consegue se conhecer e se entender, a gente sabe muito bem o momento de estar e de não estar, o momento de falar e o momento de calar. Tem um provérbio que diz, há tempo para todas as coisas. E eu geralmente digo para as pessoas que me procuram, há tempo de sofrer, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, há tempo de ver o namorado, há tempo de não ver o namorado. Isso não quer dizer que vai terminar um relacionamento. Há tempo de não ver. Então, a gente só tem tempo para as coisas boas. Para as coisas ruins da vida, geralmente a gente não tem tempo. Mas há tempo de estar no palco, brilhando, sendo protagonista de uma situação. Mas há tempo de você estar no bastidor também, deixando outra pessoa brilhar. Eu acho que é importante isso. Que legal. Você falou aí do resultado, né? De ver se você faz falta ou não. Quais outros resultados sair de cena traz? Talvez um outro resultado de você avaliar se é aquele momento que você quer para você mesmo, se é aquela situação que você quer, ou então se aquele conceito que você está defendendo numa discussão, se realmente é aquilo que você pensa. Né? E, eu estou discutindo, sei lá, futebol, enfim, e eu estou entrando numa briga muito grande, eu estou criando inimizades. Gente, vamos avaliar se isso realmente compensa. A gente está vendo isso muito aí através da política, né? O país passa por um momento complicadíssimo. Sim. E a gente vê, na verdade, parece que as pessoas, cada uma defende um ponto de vista e ninguém cede, ninguém
É incrível. Não parece. Eu até costumo dizer, não sei se vocês vão ficar brigados comigo, mas não parece briga de criança? Birra. A gente começa a entrar num movimento bastante regredido, gente. Né? Nós precisamos pensar, nós precisamos racionalizar. E nós precisamos, eu aprendi isso muito com o meu irmão Ivan. Ele é um cientista lá na NASA, né? E ele gosta de uma discussão, né? Saudável. E eu aprendi a discutir com ele. Mas não discutir de brigar, de expor a minha ideia, ele expor a ideia dele e a gente sair para jantar, entendeu? E acho que é assim que tem que ser? Acho que sim, porque um pouco da minha ideia ele vai absorver. E um pouco da ideia dele eu vou absorver. E vai construir conhecimento. As pessoas não param para discutir e para crescer. Elas param para discutir e para fazer prevalecer a sua ideia. Mas a gente precisa parar, sentar, discutir e crescer. A gente precisa crescer a todo momento, né? Com certeza. Ana, que delícia de bate-papo. Obrigada, Nosso Laís. tempo passa rápido aqui, porque realmente as nossas conversas são sempre muito boas. E eu quero reforçar, né, mais uma vez, que a Ana estará com a gente a cada 15 dias. Então, se você está em casa, tem uma sugestão de um tema, pode mandar para a gente através da nossa página aqui do Programa Mulher, ou para a Ana direto, né, nas redes sociais dela. Tem o telefone que apareceu aí, que vocês também podem entrar em contato com ela e mandar sugestões, né, Isso, Ana? a gente está à procura mesmo de sugestões. Eu acho que a gente fala daquilo que nos incomoda de alguma forma. Sair cena também me incomoda. Eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? Então a gente fala daquilo que nos incomoda. E se você quer falar sobre algum assunto, deixa uma mensagem ali na minha página no Facebook, que é psicóloga Ana Gláucia P. Lima. Entre em contato comigo de alguma forma. Se eu puder te ajudar também, eu estou à disposição. Quero agradecer esse espaço que a gente está tendo aqui, que eu acho que é um espaço de construção, mesmo de conhecimento. E eu espero que as pessoas assim interagem com a gente, né? E mandem as suas dicas, as suas sugestões, e a gente está à disposição. Tá certo, muito obrigada, Ana. Obrigada, Laís. Mulher.